Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô esperando o YouTube e o Instagram anunciarem que estamos ao vivo. Bora almoçar comigo, minha gente. Vamos lá, gente, tudo bem? Estamos no nosso esquenta para a nossa grande aula, da nossa trilha da Mãe Concurseira, que tá chegando. E aí a gente tá nos últimos preparativos, a gente tá no nosso esquenta para nossa trilha. Olá, Di, bem-vinda. A nossa trilha começa no dia 22 de setembro, 8 horas da noite. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Estou aproveitando esse momento que o pessoal ainda está entrando para dar esses recadinhos. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho no YouTube. Vamos lá, gente. Hoje eu selecionei como tema. Só um minutinho aqui que o YouTube deu. Foi. Hoje a gente selecionou como tema 10 dicas do que fazer na hora da prova. A gente tem falado esse tempo todo do nosso processo de preparação, então hoje a gente vai focar no que a gente poderia fazer no momento da prova, que pode melhorar o nosso aproveitamento, independente da nossa preparação. Então são algumas dicas que podem melhorar o nosso aproveitamento, independente da forma como a gente se preparou. Mas, gente, antes de mais nada, eu tenho que falar pra vocês que não fazemos milagres, né? Não temos milagres com essas dicas. O que a gente tem é uma melhora, né? A gente vai potencializar a sua preparação, vai potencializar o que já aconteceu. Mas a gente não vai fazer milagre. A única forma, né, da gente conseguir um excelente aproveitamento num concurso público é estudando mesmo. Mas a gente tem algumas coisas que dão uma melhorada na nossa performance na hora da prova e a gente vai falar delas hoje. Bem-vinda, Mari, bem-vinda, Dilza. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu passar a cadeira pra cá. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês que a gente tá nesse esquenta. Deixa eu voltar aqui. Então, no nosso esquenta, hoje a gente começa o nosso esquenta para trilha da Mãe Concurseira, que vai ser uma aula gratuita online, que vai acontecer no dia 22 de setembro, tá? Se você ainda não fez a inscrição, o link tá lá na bio, não deixe de fazer, tá? E então vamos lá para as nossas 10 dicas do que fazer na hora da nossa prova, que pode melhorar o nosso aproveitamento. Deixa eu ajustar aqui o nosso vídeo. Então vamos lá. Primeira dica, na verdade, ela começa algumas horas antes da prova e ela fala da nossa alimentação. Galera, o dia de véspera de prova não é o dia da gente experimentar comida que a gente nunca comeu na vida. Não é o dia da gente comer comidas muito gordurosas, da gente comer alimentos de procedência duvidosa. Então, cuidado, tá? O nosso dia de véspera da prova é um dia muito importante. Então, por favor, não é o momento da gente tomar aquele porre de bebida alcoólica que a gente nunca toma. Não é o momento da gente abusar da alimentação, tá? Então tenta manter uma alimentação equilibrada, saudável, não sair muito dos alimentos que você já está acostumado a consumir, tá? Então aqui nossa primeira dica, deixa eu passar aqui. Fala da nossa
alimentação. A Fernanda Sardella, ela fala muito bem disso, da importância da gente cuidar da nossa alimentação nesse processo, ter cuidado porque o nosso cérebro, ele funciona muito bem na presença de carboidrato, ele requer carboidrato como fonte de energia. Então não é o momento da gente abusar daquela low carb, que a gente tira todo o carboidrato. Nosso cérebro precisa de energia para funcionar, ele vai precisar de glicose. Então cuidado com o carboidrato e com as fontes dos alimentos. Tá? Então, cuidado com os carboidratos que a gente vai utilizar e com as fontes dos alimentos que vamos utilizar durante esse período, ok? Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero ninguém com dor de barriga na hora da prova. Gente, já tem gente que sofre, né, de dor de barriga na hora da prova, de nervoso. Então você não precisa potencializar isso porque você consumiu um alimento, bebeu alguma coisa de uma fonte duvidosa. Por favor, né? Vamos lá, se poupe, se economize. A outra dica, vou colocar aqui, ó, nossa dica número 2, é com relação ao sono. Eu brinco e falo com vocês que um cérebro cansado, ele não consegue raciocinar. E raciocinar é muito importante, ainda mais na hora da prova, né, galera? Então, a véspera da sua prova é o momento que você precisa dormir bem, tem que se organizar, então, desde a véspera, para você dormir bem nessa véspera de prova, para que você tenha um melhor aproveitamento. Vocês estão vendo que eu tô falando de coisas que nem requerem que você estude, não falam nem da sua preparação com relação ao estudo, mas que, mesmo assim, melhoram o seu aproveitamento na hora da prova, tá? Então, alimentação e sono, hidratação, beber bastante água é muito importante, tá bom? Pessoal falando que tá invertido, no YouTube não vai ficar, tá, gente? Então, depois é só dar uma olhada lá no YouTube, não vai ficar invertido. Então eu vou falando e depois a gente vai checando como é que vai ficar no... Deixa eu acertar aqui a transmissão que dá pra fazer. Silvia falando aqui, perguntando se eu recomendo levar 2 garrafinhas de 500 ml. Na verdade, eu recomendo uma pausa estratégica. Então, é melhor que você leve uma só e depois enche essa garrafinha. Que é uma possibilidade de você sair e encher a garrafinha no bebedouro para uma pausa. E a gente vai falar dessa dica daqui a pouquinho também, tá? Então, vamos lá. Falamos de sono, muito importante pra gente funcionar bem na hora da prova. Falamos de alimentação, que também é muito importante. E aí, chegamos finalmente ao dia da prova e eu quero que vocês prestem atenção na minha primeira dica com relação ao dia exatamente da prova. Chegue cedo, mas não entre cedo no seu local de prova. O que significa isso? Você vai chegar cedo, mas você não precisa entrar na sala, ficar num ambiente de tensão, olhando para os outros candidatos. Isso, se você já tem um fator para ansiedade, isso pode piorar a sua ansiedade, tá bom? Então vamos lá. Chegue cedo, mas você não precisa entrar tão cedo assim, tá? Se você já é uma pessoa que naturalmente é ansiosa, o fato de você ficar olhando lá para os outros candidatos entrando vai te deixar mais ansioso, e a gente já viu que a ansiedade, cortisol não vão fazer bem para o seu funcionamento, para o funcionamento do seu cérebro durante a hora da sua prova. Então, vamos lá. Chega cedo, procura um lugar bem próximo que você possa ali esperar, e quando tiver quase na hora do seu limite para entrar, faltando uns 10, 15 minutos, aí você entra, tá? Você não precisa ficar ali sentado olhando pra cara das pessoas, aí vai ficar pensando, ai meu Deus, aquele ali tem cara de que estudou. Ah, aquele ali, ai meu Deus. Então, por favor, chegue cedo, mas você não precisa ficar lá 1 hora naquele ambiente de tensão, tá?
Se programe para estar cedo no local de prova, mas você não precisa entrar na sala da prova, propriamente dita, tão cedo assim, para não ficar tão ansioso, tá? Se vai falando que nem todo lugar para encher água. Assim, todos os lugares que eu fiz prova até hoje tinham um bebedouro, tá? Mas eu não sei qual é o teu estado. Mas se não tiver, aí não tem jeito, aí leva duas. Leva 2 garrafas. Mas a gente vai falar de uma pausa estratégica de qualquer forma, que é ideal que você faça. E aí você chegou cedo, mas não entrou porque você foi esperta e não quis dar asas lá para sua ansiedade. E ficou lá aguardando, esperando. E aí, quando comendo alguma coisa de uma boa procedência, e quando chegou a hora, você finalmente entrou, sentou para fazer a sua prova. Gente, vamos lá. Peguei a prova. Eu sei que vocês ficam ansiosos para abrir. Vamos dar uma meditada antes? Parem o tempo, 1 minuto, e concentrem-se na sua respiração. Foquem no bem-estar de vocês, tentem voltar à órbita, porque às vezes o grau de ansiedade é tão grande que vocês não conseguem retornar à órbita. Então, chegou, sentou, respira, fica concentrado na sua respiração. Inspira, prende a sua respiração por 1, 2 segundos, depois expira pela boca, devagar, tenta fazer isso de 10 a 20 vezes, para isso dar pelo menos 1 minuto de respiração controlada. Porque se eu quero controlar o meu cérebro, pelo menos a minha respiração tem que ser capaz de controlar. Se eu tô ansiosa num nível que eu não consigo nem controlar a minha respiração, é pouco provável que eu vá conseguir controlar o meu psicológico, a minha cognição, que eu vou precisar muito durante a prova, tá? Então é muito importante esse momento. Chegou, sentou, já tá no local de prova? Medita. Feche os olhos, vai lá, respira, prende. Você não vai ficar prestando atenção naquele ambiente. Olá, Laís, bem-vinda. Você não vai ficar prestando atenção naquele ambiente, você vai ficar mais descontraído e você vai conseguir relaxar para conseguir focar na sua prova. Porque, afinal de contas, foram muitos dias de preparação para 4 horas, às vezes, né, de aplicação de toda aquela preparação que às vezes durou meses, né? Então, vamos lá, respira antes de abrir a prova, medite antes de abrir a prova. E uma coisa muito importante sobre a meditação se você não tiver o hábito de, antes de estudar, começar a meditar, eu preciso ensinar o meu cérebro que o momento que eu começar a respirar daquela forma é o momento que ele vai precisar de atenção, que ele vai precisar focado. E como é que eu vou ensinar o meu cérebro isso? Eu vou ensinar o meu cérebro isso praticando. Por isso que eu falo que toda vez que você for estudar, antes de começar, separa um tempo. Respira, prende a respiração, faz isso por 10 a 20, de 10 a 20 vezes para chegar a pelo menos 1 minuto, 2. Quando você sentir que conseguiu uma atenção plena na sua respiração, aí você pensa, se eu conseguir uma atenção plena na minha respiração, eu consigo uma atenção plena no meu conteúdo, eu consigo uma atenção plena ali na minha prova, tá? Então, a minha terceira dica é com relação a meditar, né? Já falamos, na verdade, a 4ª dica. Alimentação, sono, chegar cedo, mas não entrar tão cedo. Chega cedo para não correr o risco de ter algum imprevisto na hora de chegar, né? O ônibus atrasou, o Uber não tava conseguindo Uber, enfim. Mas chega cedo no local lá bem próximo, mas você não precisa entrar na sala e ficar num ambiente estressante. Medita antes, chegou no local de prova, sentou, não vai ficar olhando para a cara dos outros candidatos até começar a prova, não. Você vai meditar, tá? Meditar é o quê? Respirar de uma forma consciente e até você conseguir prestar atenção somente na sua respiração. E aí a nossa dica de treinar meditação antes, porque meu cérebro vai aprender que toda vez que eu respirar daquela forma, é a hora de eu focar no meu conteúdo, é a hora de eu focar naquela questão, é a hora de eu focar no alto desempenho. E aí a gente fala que quando a gente não tem tempo, a gente precisa ter alto desempenho
alta performance na hora de estudar, alta performance na hora de aplicar os nossos conhecimentos. A minha quinta dica com relação ao lanche. Levem alguma coisa para comer, assim como eu falei lá no início da alimentação antes da prova. Cuidado com a procedência do que você vai levar para lanchar, evite coisas muito barulhentas, até mesmo em respeito aos outros candidatos, mas leve boas fontes de carboidrato, tá? Por que carboidrato? Porque eu tô falando que é importante levar alguma glicose, porque o seu cérebro, a fonte de energia que o seu cérebro utiliza é a glicose, tá? Então não é o momento de você levar uma barrinha de proteína, tá? Leve uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de glicose, e esse lanche que você vai pensar direitinho no que você vai levar, vai ser muito importante pro momento que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a nossa pausa estratégica, que só quem é concurseiro de verdade sabe que tem um momento de pausar a sua prova para manter o seu alto aproveitamento. Até aí todo mundo acompanhando, gente? Alguma dúvida? Pessoal que tiver aí fala, tô aqui. Simbora, gente. A minha sexta dica é: já cheguei, me alimentei bem, cheguei cedo, pensei no meu lanche, meditei. É ler a prova toda antes de iniciar. Por que que a gente vai ler a prova toda antes de começar a fazer as questões? Porque eu preciso que o meu cérebro trabalhe praticamente em todas as questões ao mesmo tempo. E essa é uma excelente estratégia para isso. No momento que eu vou lá e leio a prova, é o momento que o meu cérebro vai começar a procurar as conexões com o que foi estudado ao longo da sua preparação, tá? E é uma forma de eu otimizar o meu tempo. Porque o que acontece? Se eu for deixar para ir lendo cada questão de cada vez, né? O meu cérebro vai ter que se dar o trabalho de parar, procurar onde que você estudou aquilo e a cada questão. Então, quando você faz uma leitura dinâmica, uma leitura prévia da prova, você já vai ter uma noção dos conteúdos que vão ser cobrados e o seu cérebro vai começar a procurar esses conteúdos na sua memória, tá? Então, por isso que é muito importante que você leia a sua prova toda antes de iniciar. Então, você vai ver que concurseiro de verdade, focado no alto desempenho, lê a prova inteira antes, porque ele sabe que o cérebro dele trabalha muito além do que questão a questão, tá? Então, leia a sua prova toda antes de iniciar, para que seu cérebro comece a procurar as conexões necessárias, comece a procurar na sua memória o que é necessário para que você consiga ter um alto aproveitamento naquela prova, tá? Então, leitura prévia antes. E aí, vou finalmente... Obrigada, Paty. E aí, olhe lá. Se você ficar ansiosa, Silvia, você sabe que você sabe meditar. Você vai respirar, tá? Não tem segredo, é controlar a respiração. Controlando a respiração, você controla a ansiedade. Leia a prova, procura fazer conexões. Vamos lá. E aí, finalmente, vou começar a minha prova. E por que a importância de você ler a sua prova toda? Porque eu preciso identificar os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos na hora da prova. E quais são as minhas potencialidades ali naquela hora da prova. É o que eu li e falei, meu Deus, isso eu sei, isso eu estudei, essa questão eu vou acertar. E você vai começar por essas questões. Entendeu? Porque não necessariamente a primeira questão que você vai pegar vai ser uma questão que você saiba. E aí você já vai ficar, meu Deus, não sei nada aí. Primeira questão eu já não sei. Não, você vai ler a prova toda, fazer uma leitura dinâmica da sua prova e as questões, o que você verificou lá de conteúdo que você já sabe, vai ser por onde você vai começar, tá? Então, o que você já verificou de conteúdo, que você já sabe, é por onde você vai começar na sua prova. Você vai começar do mais fácil e ir para o mais difícil. Beleza? Então, nossa sexta dica é com relação à leitura da prova.
tá? Então, li a prova e aí finalmente vou iniciar. Iniciei como? Do mais fácil pro mais difícil. Olá, Stephanie, Alane Stephanie, seja bem-vinda. E aí, finalmente, a gente vai falar das nossas pausas estratégicas. Que pausas estratégicas são essas que você fica falando, meu Deus, que pausa é essa que eu tenho que fazer? Lembra que o tempo todo eu falo com vocês que a gente não consegue se concentrar num assunto só durante muito tempo. Então é natural que de 1 a 2 horas, com 1 a 2 horas de prova, você esteja cansado. E cansado a gente não funciona bem. Então a gente vai usar essas pausas estrategicamente. E aí você vai perceber quando você já está ficando cansado de ler, quando a prova já está começando a te estressar. Geralmente é com 1 hora de prova, 1h30, você vai dar a sua primeira pausa. E que pausa vai ser essa? Você vai ao banheiro. Ah, não tô com vontade de ir ao banheiro. Sim, você vai ao banheiro, tá? Mesmo sem vontade, tá? Desconcentrei da prova, saí da minha órbita, a ansiedade tá tomando conta de mim, tô cansada. É o momento de você utilizar uma pausa. E aí você vai ao banheiro, tá? Vai lá, fala com o fiscal, quero ir ao banheiro. Ah, não tô com vontade. Se você se desconcentrou, você vai ao banheiro, gente. Confia aqui no que eu tô falando. Então, pede pra ir ao banheiro. Enquanto você vai lá no seu passinho bem lento. Vai ao banheiro se você precisar. Lava o seu rosto. Olha pro ambiente ao redor, tá? Tenta olhar para outra coisa sem ser a prova, volta bem devagar, isso vai te render pelo menos uns 5 minutinhos sem olhar para aquele ambiente estressante da sua prova, tá? E isso vai te fazer um bem incrível, vai fazer um bem enorme, você vai voltar para sua prova e vai fazer o quê? De novo, vai meditar 1 minuto, tá? Cheguei do banheiro, lavei meu rosto, fui com calma, se der tempo de encher a garrafinha, você enche, se tiver onde encher, bem devagar, gente, você não tá com pressa de nada, tá? Sentou, meditei 1 minuto. E aí eu volto pra minha prova. Geralmente, essa transição de 1h30, essa sua primeira pausa de prova, vai ser num momento em que você estiver fazendo uma transição das questões mais fáceis, que era o que você dominava, para as questões que você julgou mais difíceis. Então você precisa dessa pausa, você precisa desse respiro. Você precisa desse respiro pro seu cérebro para que você consiga entender todo esse processo, tá bom? Alane, Stephanie, que bom que você tá pegando. A gente aqui tá falando de dicas no geral mesmo, para todas as áreas. Eu sou enfermeira de formação, mas concurseira já há muito tempo, então as dicas são para todos, tá? Tudo que a gente fala no processo de preparação e tudo que a gente vai falar na trilha também vale para qualquer cargo, tá? E aí, chega, relaxa, alonga. A Silvia falou de alongar, dá uma meditada, respira. E aí você faz essa transição do fácil pro difícil, tá? Então, primeira pausa estratégica vai ser essa. E aí, ok, se surgiu um momento, de novo, desconcentrei. Meu Deus, essas questões que eu selecionei como difíceis estão muito difíceis. Parece que eu não estudei nada que eu estudei caiu. Vocês vão ter essa sensação louca. E aí é o momento de você fazer a sua segunda pausa. Essa segunda pausa é dar glicose para esse cérebro funcionar, dar energia para ele. É a hora de você fazer aquele lanche que você pensou, tá? Cuidado para não escolher um lanche que te deixe sonolento. Então, se você escolher uma fonte de alimento muito densa de gordura, enfim, vai te deixar prostrado, cansado. Então, tente escolher um lanche com carboidrato saudável, alguma coisa que ative o seu cérebro, mas não te deixe sonolento,
tá? Não é a hora de comer aquela coxinha super gordurosa. Primeiro que você pode ficar com dor de barriga, vai te desconcentrar totalmente. E tenta escolher um bom carboidrato, tenta escolher uma fonte de glicose. Tem gente que gosta de levar bala, eu sou a que gosta de levar bala, tá? Então vale sair da dieta se você quiser, mas dê glicose para esse cérebro funcionar. Beba água, hidrate-se, é o momento da sua segunda pausa. E quando eu falo pausa, eu vejo muitas vezes, quando eu tô fazendo um concurso, que as pessoas vão comendo enquanto estão fazendo a prova. Você não tá ajudando a sua performance dessa forma, você tá dividindo a atenção do seu cérebro. Lanchar é fechar sua prova, pausar e comer, tá? Então, o momento que falar, eu lanchei, eu fui comendo alguma coisa, você tá dividindo a atenção do seu cérebro com uma outra coisa. Você não precisa disso nesse momento, tá? Pausa, fecha a prova, come o que tiver que comer e depois você retorna. Não tente ficar comendo um biscoito e lendo questão. Isso divide a sua atenção, isso vai dividir a atenção. Seu cérebro vai ficar pensando em mastigar, comer e ir na prova. Isso não vai ajudar que o seu aproveitamento seja melhor, tá? Então, já falamos do nossa sexta dica, que é a nossa pausa. 2 pausas, tente fazer pelo menos 2 pausas ao longo da sua prova. Para uma prova de 4 horas e meia, geralmente são 2 pausas mesmo que a gente vai usar. E aí, a gente tem um terceiro momento que eu costumo aplicar a meditação, que é o momento que a gente vai fazer a transcrição das nossas respostas para o gabarito. Respira, tira a ansiedade, senão a gente começa a marcar errado no cartão resposta, começa a ficar ansioso. Respira, medita e depois transcreve, tá? Tem que ser um momento de calma, por isso que a gente tem que reservar um bom tempo pra gente fazer essa transcrição. E nada de ficar transcrevendo ao mesmo tempo que você tá fazendo a prova, tá? O risco de você acabar errando nessa hora é muito grande. E, finalmente, para os concursos, como a gente está prestes a chegar, né, na prova da FGV do INSS, que é um dos focos de muitos de vocês, e a FGV é uma banca que pede sempre redação ou prova discursiva, uma atenção especial aos concursos com prova com redação e questões discursivas. A primeira coisa ai meu Deus, eu li tudo, não lembro de nada, ou eu sei alguma coisa sobre esse assunto, mas não é exatamente o que estão me pedindo. Lembra que você vai iniciar a ler a sua prova como um todo, que a gente conversou? Que eu comecei a prova lendo a minha prova inteira? Se veio na sua mente, naquele momento da leitura da prova, quando você foi ler o tema da sua redação, o tema da sua discursiva, algum tópico, coloque esse tópico no papel. Por quê? Geralmente vocês vão fazer a redação já lá no final da prova. O cérebro de vocês já está cansado e vocês já não lembram o que vocês iam escrever, já estão cansados, estressados. Se vocês têm muita dificuldade com relação a esse processo, sinalizem em tópicos. Li a minha prova, li o tema da redação, li o tema da discursiva, comecei a colocar em tópicos o que eu lembro sobre aquele assunto. Mas eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei a resposta. Coloca o que você lembra sobre um determinado assunto, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu li a minha prova e a minha prova é sobre SUS, né? Sobre o Sistema Único de Saúde, sobre a Lei 8.080. Tá bom, é sobre a Lei 8.080. Eu não lembro exatamente o que a minha questão tá me perguntando. Mas o que você lembra dessa lei? Eu lembro que ela foi criada em 80. Tá, primeiro tópico. Eu lembro que ela fala que saúde é direito de todos e é dever do Estado. Eu lembro isso, saúde é direito. E eu vou colocar tópicos. Tópicos, porque eu vou ajudar o meu cérebro depois, na hora de eu fazer o meu texto corrido, a lembrar desses tópicos na hora de desenvolver um texto, tá? E aí, as 3 últimas dicas eu deixei quando a gente... Meu Deus do céu, agora chegou a hora de chutar. A gente não vai saber 100% da prova, galera. Então, assim, não tenham essa ilusão. A gente não vai saber 100%. E, sim, vão ter questões que você não sabe totalmente, ou que você
não domina e a gente vai ter que chutar. Mas a gente vai aprender. Vou dar algumas dicas de como chutar, para o pessoal que for para trilha, a gente fala melhor sobre isso. Vamos lá. A primeira dica, eu já tenho até postagem sobre isso, li a questão de bate-pronto. A minha intuição já falou que a alternativa tal é a alternativa correta. Se mesmo eu estando inseguro, eu vou marcar a questão que a minha intuição me falou, tá? Por quê? Porque o teu inconsciente tá te dizendo que em algum momento, nas profundezas lá do seu cérebro, você estudou aquele assunto. Então, respeite a sua intuição. Essa é a sua primeira dica na hora de chutar, tá? Se você leu a questão de bate-pronto, você pensou, essa daqui que tá certa, tá? Você vai deixar essa marcada, tá? Então, esse é o seu primeiro critério para chutar, sua intuição. Se sua intuição já leu de bate-pronto e achou que aquela questão estava certa, você vai marcar aquela questão mesmo. E não vai mudar, né? Pelo amor de Deus, não altere a questão que você já marcou. Tá marcado. E aí, ok, então, meu Deus, eu li, a intuição não me disse nada, e agora eu não sei, e agora... Você vai agora para algumas questões com eliminação. Eu olhei para todas as alternativas sobre um determinado assunto. Se tem uma alternativa que eu nunca ouvi falar, provavelmente essa alternativa ela foi inventada pelo autor e ela é a alternativa incorreta, tá? Então, se aquela alternativa eu nunca ouvi falar, eu me preparei, mas eu nunca ouvi falar naquele assunto, aquela alternativa é incorreta, tá? Então, se a questão estiver te pedindo uma questão correta, você risca aquela alternativa, vai ser aquela que você vai marcar. E se for incorreta que tá pedindo, vai ser aquela mesmo, tá? Se você nunca viu na vida, se preparou, mas nunca viu aquele termo na vida, aquela alternativa está incorreta, tá? Provavelmente o autor inventou pra te confundir. Outras estratégias de chute. Ai, meu Deus, agora tá. Eu já vi esse assunto na vida, não tem nada que eu nunca tenha visto, a minha intuição não tá me dizendo nada. E aí a gente vai lá para outros passos. Vai usar a questão da generalização. Eu vou evitar alternativas que falem tudo, sempre, nunca, tá? Nada é absoluto. Tá? Nada é absoluto, a gente tem pouquíssimas exceções com relação a isso, nada é absoluto. Então, se eu for estatisticamente ver na hora de chutar, eu não vou chutar uma questão que tenha já na sua alternativa nada, tudo, tá? Sempre. São palavras-chave que já me dizem que aquela alternativa provavelmente não está correta, tá? Então eu evito esses absolutismos, né? Essas categorias essas afirmativas muito categóricas que falam sempre, nunca, tá? Já deixo essas pra lá. No entanto, se você olhar numa alternativa que tem alguma coisa assim, tipo, excetuando-se, geralmente, são palavrinhas bem bonitinhas, chaves de que aquela alternativa provavelmente está correta, tá? Então, eu evito palavras que falam sempre, nunca, e eu tento marcar, se eu tô chutando uma alternativa que fale de geralmente, excetuando-se, tá? Essas alternativas geralmente têm tendência estatística a estarem mais corretas, tá? Não esqueçam de sempre riscar as questões as alternativas absurdas, né? Sempre tem alguma coisa absurda. Então já risca, porque senão na hora do nervosismo você vai chutar justamente o que você sabe que não é, tá? E isso acontece com muita frequência. Tem muitas outras dicas, gente, de como que a gente pode chutar, de como que a gente pode melhorar o nosso desempenho na hora da prova. Eu hoje escolhi 10 dicas aqui pra gente começar a pensar que preparação, que concurso público é um jogo, que a gente tem que saber jogar, gente. Não é só conteúdo, tá? Não é só a sua preparação, é um jogo e a gente tem que saber jogar.
a gente tem que saber jogar com o nosso emocional, a gente tem que saber jogar com o que a gente não souber, porque a gente não vai saber 100% da prova, a gente tem que saber jogar esse jogo, tá? E isso vai muito além da gente pegar o edital e ficar lendo lá os conteúdos daquele edital. Isso não diz que um concurseiro vai ser aprovado ou não, tá? Então, concurso público, a gente é aprovado com estratégia, tá, gente? É aprovado dessa forma. Só é aprovado quem tem estratégia na hora de estudar, quem tem estratégia na hora de fazer a prova. É um jogo e a gente tem que saber as regras do jogo na hora de jogar. Foi ótimo estar com vocês aqui no nosso Esquenta. Lembrando da nossa live no dia 22, não percam. A gente vai se ver no dia 22 e eu tô programando uma próxima live agora na quinta-feira, onde eu vou dar uma analisada num plano de estudos junto com vocês. Eu vou escolher uma de vocês aí e vou analisar o plano de estudos. Então, se alguém quiser que seu plano de estudos seja avaliado, analisado, sinaliza pra mim no direct, tá bom? Um grande beijo, obrigada pela atenção e essa live fica salva. Beijo!